Primeiro exercício. As primeiras observações experimentais de fenômenos magnéticos foram realizadas pelos gregos em uma região da Ásia Menor denominada Magnésia. Eles verificaram que certo tipo de pedra denominada de magnetita, ou ímã natural, era capaz de atrair pedaços de ferro. Em 1820, o dinamarquês Hans Christian Ørsted observou que uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor também produz campo magnético. Essa descoberta deu início à unificação dos fenômenos elétricos e magnéticos, originando o ramo da física denominado de eletromagnetismo. Para o caso de um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido em um ponto P, em torno de um fio condutor, depende da permeabilidade magnética do meio, da intensidade da corrente elétrica e da distância do fio condutor ao ponto P. Considere a situação em que dois condutores retilíneos e paralelos são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade, o primeiro de 2 A e o segundo de 4 A, como mostra a figura a seguir. Então, nós temos aqui uma corrente, esse fio condutor está nessa direção, para cima, ou seja, observando aqui, nós temos que o vetor campo magnético desse lado aqui, do lado esquerdo, ele está vindo e ele do outro lado direito está voltando. Por isso colocamos essa simbologia, ok? Já no segundo fio, nós temos que, como ele está também na mesma direção, ele está vindo e ele está voltando. Ou seja, nesse ponto P, referente ao primeiro, o campo magnético está voltando. Referente ao segundo, ele está vindo. Se nós fôssemos calcular o campo magnético resultante nesse ponto P, nós teríamos que encontrar o campo magnético do primeiro, do segundo e fazer a subtração. Porém, olha o que está pedindo. Podemos afirmar que a razão, ou seja, a divisão entre as intensidades dos campos magnéticos B1 sobre B2, produzidos pelos dois condutores retilíneos no ponto P, vale. Então, o que ele está falando? Que, na verdade, ele só quer fazer a divisão entre o campo magnético gerado aqui e o campo magnético gerado aqui, tá? Nos dois. Então, vamos calcular isso. Nós temos que a formulinha do campo magnético é essa. Ele não nos forneceu a constante, Como a gente vai fazer a divisão e futuramente a gente vai cortar isso aqui, com os dois, não vai ter necessidade mesmo. Então, a corrente do primeiro é de 2 A, tá? A distância de 8 centímetros, então a gente coloca 0,08 metros. E eu chego que o meu campo magnético do primeiro fio vai ser μ0 sobre π vezes 0,08. O segundo, mesma coisa. Coloca aqui, vezes 4, que é 4 A, dividido por 2π da fórmula, vezes 0,04. Simplificando 4 com 2 aqui, nós temos um 2. E esse 2, simplificando com 0,04, nós temos um 50. Agora, a gente vai fazer essa divisão, B1 sobre B2. Coloquei os dois aqui, tá? Já cortei esses dois aqui e esses dois aqui. Ficou, então, 1 aqui em cima sobre 0,08. Está aqui, Como a gente sabe que na divisão de fração a gente copia o primeiro e inverte o segundo multiplicando, ou faz aquele esqueminha da barriguinha, barrigão, Peguei esse segundo aqui e inverti ele, vai ficar 1 sobre 50, desculpa. 1 vezes 1 dá 1. 0,08 vezes 50, 4. 1 sobre 4, 0,25. 2. A figura mostra dois fios longos e paralelos, separados por uma distância d de 10 centímetros, que transportam correntes de intensidade 6 A em direções opostas. Então, nós temos aqui, eu nomeei como fio 1 e fio 2, tá? Então, eles têm a mesma corrente, mesma intensidade, porém, eles têm direções opostas. Então, se nós analisarmos aqui o primeiro fio, tá? O primeiro fio tá aqui. O vetor campo magnético, como ele está indo nessa direção, então, na direita vai ser ele indo e na esquerda ele vindo, voltando. Calculando, então, a intensidade desse campo magnético nesse ponto, nós temos aqui,
a constante, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 6, dividido por 2π da fórmula, vezes 20 centímetros, né? Ele diz que cada D é 10, como aqui tem 2, nós temos 20 centímetros. Então, cortei esses dois aqui, ficou um 2. 6 dividido por 0,2 dá 30, tá? 2 vezes 30, 60. 60 vezes 10 a menos 7. Eu posso escrever isso aqui como 6 vezes 10 a menos 6, tá? Então, 10 a menos 6, como é o micro, vai ficar 6 microtesla. Analisando o vetor 2, nós temos aqui na direita o vetor vindo, tá? E na esquerda ele indo, né? Então, nós vemos aqui, né, atrás dele. Colocando aqui na formulinha para nós calcularmos a intensidade do campo magnético no ponto P, nós temos o 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante, vezes 6, que é a corrente, dividido por 2π, e aqui 30 centímetros, porque 20 mais 10, 0,3 metros então, tá? Simplificamos aqui, ficou um 2, simplificamos aqui, ficou um 20, ou seja, 40. 40 vezes 10 a menos 7 ou 4 vezes 10 a menos 6, o que torna 4 microtesla. Como eu tenho, né, que esse ponto ele está à esquerda tanto do fio 1 quanto do fio 2, se nós analisarmos aqui à esquerda, aqui a gente tem o vetor vindo e à esquerda aqui a gente tem ele indo. Então, nós temos uma diferença, né, desses vetores. Enquanto um vem, o outro vai. Então, nós teremos que subtrair essas intensidades para descobrir qual que é o resultante do campo magnético nesse ponto. Por isso que a resultante vai ser o B1 menos o B2, ok? Então, nós temos aqui 6 menos 4, 2 microtesla, tá? Alternativa C. 3. Um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica contínua de 2 A, nessa direção aqui. Sentido indicado pela figura. Determine os campos magnéticos B, P e B, Q gerados por essa corrente nos pontos P e Q. Então, eu quero calcular a corrente que passa por esse ponto P e a corrente que passa nesse ponto Q, ok? Quero saber essas duas intensidades, tá bom? Aqui ele só quer saber a intensidade nos pontos, então nem precisa a gente fazer a análise dos vetores, tá? Vai ser, então, vamos calcular o BP primeiro. O microtesla aqui. Microtesla. A constante aqui, né? 4π vezes 10 a menos 7. Corrente, 2 A. 2π. Dividido por D. D é a nossa distância. Então, no ponto P, que a gente está vendo aqui, é 10 centímetros. Então, 0,1. Vamos simplificar aqui, né? Vai ficar um 2. 2 dividido por 0,1 é 20. 20. Então, nós temos que o campo magnético no ponto P vai ser 2 vezes 20, 40 vezes 10 a menos 7, tá? Poderia colocar igual a gente fez no exercício anterior, utilizando o prefixo micro, né? 4 microtesla. Vamos agora analisar a intensidade no Q. De novo, a mesma fórmula, eu vou só substituir, né? 4π vezes 10 a menos 7. A intensidade da corrente é a mesma. O que vai mudar aqui é a distância, que é 50 centímetros.
Então, 0,5. Vamos simplificar. Vai ficar um 2. 2 dividido por 0,5 é 4, tá? Duas vezes 4 é 8, vezes 10 é menos 7. Vamos colocar também em microtesla, então vai ficar BQ 0,8 vezes 10 a menos 6, né? Micro Tesla. Poderia deixar 8 vezes 10 a menos 7 Tesla e 40 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá? Eu resolvi aqui abreviar, tá bom? Só pra gente acostumar mesmo com os prefixos. 4. A 40 centímetros de um fio longo e retilíneo, o campo magnético tem intensidade de 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Qual é a corrente que percorre o fio? Então, nem precisa a gente desenhar, né? Aqui, corrente, 2π e distância. Bom, a intensidade do campo magnético nós temos 4 vezes 10 a menos 6. Constante, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente, é o que eu quero descobrir. Aqui é o 2π. E a distância é 40 centímetros. Vamos começar aqui, então. Cortando π com π. 4 por 2, fica um 2 aqui em cima, tá? Esse aqui, ó, 2 dividido por 0,4, vai dar 5, tá? Ó, 2 dividido por 0,4 dá 5. Então, esse 5 aqui, ó, eu vou passar ele do outro lado já. Então, vai ser, ele tá multiplicando, vou passar ele dividindo, junto com esse 10 a menos 7. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, dividido pelo 5, vezes 10 a menos 7. Que sobrou do outro lado só a corrente. Vamos começar a simplificar aqui, então, ó. Menos 6 menos 7 vai dar menos 6 mais 7, ok? O que vai resultar em um positivo. Então, vai ficar 4/5 vezes 10 elevado a 1, nem preciso eu colocar. Isso aqui é minha corrente. 4/5. 4/5, 0,8. Ó, vou colocar aqui, ó. 0,8. 0,8 vezes 10, 8. Então, minha corrente é de 8 ampere.